Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Você já me conhece, eu sou o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça e hoje iniciamos uma jornada, uma caminhada que é um pouco longa, são 40 dias, essa é a proposta. 40 dias de quê, pastor? 40 dias de um voto, de um propósito de santificação. Serão 40 dias cujo tema é retorno à santidade. Eu quero te convidar a fazer essa caminhada comigo, essa jornada comigo durante esses 40 dias. E por quê? Sempre tem uma pergunta, por que fazer esse propósito? Por que esse voto? Por que essa jornada? Olhe o mundo, olhe o que está acontecendo no mundo. Olhe guerras, rumores de guerra, violência, fome, miséria, maldade, homicídios, pedofilia, tantas coisas acontecendo ao nosso redor, do teu lado. Provavelmente está acontecendo alguma coisa ruim, talvez entre pessoas próximas a você, talvez até mesmo na sua família, talvez até mesmo você seja alvo de uma coisa ruim. E o que isso tem a ver com esse propósito? Olha só, nós cremos num Deus que é todo-poderoso, ele é chamado de El Shaddai. Nós cremos nesse Deus e sabemos que ele não muda, nunca mudou. Nós lemos a palavra e vemos tantas coisas que Jesus, que também era Deus, ou seja, ele é Deus tanto quanto o Deus Pai. Quantas coisas ele fez nessa terra em 3 anos? Quantos milagres? Ele foi ao céu e os seus apóstolos, os discípulos, agora apóstolos, começam a fundar a igreja depois do dia de Pentecoste, quando eles são cheios do Espírito Santo. E o que esses apóstolos faziam? Grandes milagres também. Será que Deus mudou do tempo apostólico, do tempo da igreja primitiva para agora? Será que o poder de Deus diminuiu? Será que essa igreja, que lá no princípio era tão relevante, agora se tornou irrelevante? Será que tantas coisas que ainda nos dias de hoje ouvimos falar, mas nós mesmos não vemos, não experimentamos, não sentimos, ainda que desejamos? Então, essa jornada tem essa proposta de trazer o reino de Deus, o domínio, o governo de Deus sobre as nossas vidas. E será, pastor, que um propósito, um voto, uma jornada de 40 dias mudaria esse quadro que eu vivo hoje? Eu acredito que com certeza sim. E eu desejo, em particular, em primeiro lugar na minha vida, que a glória, a unção, o poder de Deus se manifeste através da minha vida. Eu quero, na minha existência aqui, ser usado por Deus para grandes coisas. E eu acho que nenhum cristão, nenhum filho de Deus deveria se conformar com uma vida medíocre, espiritualmente falando. Olha o que diz Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades ou iniquidades separam vocês de Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Então, a partir desse versículo e tantos outros que a gente lê na Bíblia, a gente tem uma visão de que o pecado nos afasta de Deus, e foi exatamente o pecado que fez separação entre Deus e o homem. A gente pode ler Romanos, que diz que o salário do pecado é a morte, que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus,
Então, se o pecado nos separa, nós também podemos pensar que o inverso nos aproxima. E o que é o inverso do pecado? É a santificação, é a santidade. Então, Paulo, escrevendo, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. E uma terceira vez ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se a vida de Jesus marcou o seu tempo, não é somente porque ele era Deus, mas porque ele vivia uma vida de santidade, se abstendo do pecado, se separando e de todas as formas evitando praticar o pecado, para cumprir o seu propósito. Então você tem um propósito na tua existência, você foi criado com um propósito divino e você precisa viver esse propósito vivendo uma vida de santificação, uma vida de santidade ao Senhor. Esse é o propósito de Deus para nós. Mas será que nós estamos dispostos a abrir mão de coisas até mesmo que são lícitas para nós vivermos essa graça de Deus sobre as nossas vidas, essa vida abundante que Deus tem para nós? E eu acabei de ouvir agora num trecho de uma mensagem que essa vida abundante, e eu concordo com isso, é a própria presença de Deus nas nossas vidas. É o governo de Deus nos direcionando para as direções que Ele quer que nós irmos, que nós formos. Então Ele tem uma direção para nós, Ele nos impulsiona para isso. Nós precisamos estar com as nossas velas abertas para poder receber esse sopro, esse vento do Espírito Santo para nos guiar ao propósito. Então, pensa aí nos teus sonhos espirituais, porque sonhos naturais eu sei que você tem. Talvez você queira uma casa, um carro, uma casa de campo, dinheiro no banco, mas quais são os seus sonhos espirituais? O que você espera em Deus como instrumento dele aqui nessa terra? Espere grandes coisas, porque o nosso Deus ele é grande. E se o pecado nos afasta, então a santificação vai nos fazer aproximar dele, e próximos dele nós seremos revestidos com certeza de unção, de graça. Um óleo fresco será derramado sobre as nossas vidas. E eu creio que é isso que vai acontecer no final desses 40 dias. Você vai experimentar o novo de Deus sobre a sua vida, algo que você nunca experimentou. Eu quero experimentar isso. Você também quer? Comenta aí. Eu quero experimentar a glória de Deus sobre a minha vida. Eu quero experimentar esse novo. Eu quero viver o que eu nunca vivi. Comenta aí. Como vamos fazer isso? Primeira coisa, aqui estamos falando nesse primeiro vídeo sobre uma preparação, tá? Você tem que desejar isso em primeiro lugar. Desejar. Se você não deseja isso, essa jornada não é para você. Não entre, não vá. Primeiro deseje. Deseje ardentemente ser cheio do Espírito Santo. Deseje ardentemente viver coisas extraordinárias. Deseje ardentemente que Deus te use da maneira que Ele quiser usar. Porque às vezes a gente quer que Deus nos use, mas a gente quer dizer para Deus como Ele deve nos usar. Não. Você é um instrumento na mão dele e é Ele que deve te usar da maneira que Ele quiser. E se for de uma maneira que você nunca foi usada, glória a Deus, é Ele que está te usando. Então, se você não deseja isso para a tua vida, não venha nessa jornada. Não venha, não participe, não viva isso. Então, essa primeira coisa que você deve ter, um desejo ardente no teu coração de viver coisas extraordinárias, de ser usado poderosamente por Deus para grandes coisas. Segunda coisa, creia que Deus pode fazer isso e que Ele quer fazer isso na tua vida. Segunda coisa,
creia que Ele quer fazer. Não duvide, porque a dúvida não te leva a lugar nenhum, mas a fé vai fazer os milagres de Deus acontecerem na tua vida e vai trazer sobre a tua vida esse manto, esse revestimento de Deus, de poder, de autoridade. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, tenha compromisso. Se comprometa firmemente, porque um voto é um compromisso firme sobre algo. Então, vote. Desenvolva esse compromisso, estabeleça isso com Deus, não comigo, mas com Deus. Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou 40 dias me consagrar ao Senhor. Tá? Então essa é a terceira coisa. Tá? Tenha esse compromisso, estabeleça esse compromisso com Deus, não comigo. Isso é um voto, isso é um propósito. Você não é obrigado a fazer, faça se desejar, se acreditar e se comprometer. Então, independente do que for, cumpra o teu voto, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Quarta coisa, tá? Aqui tem um caderno de anotações, um rascunho, papel, porque dia após dia algo da parte de Deus será ministrado na tua vida, tá? E eu vou falar aqui, compartilhar com você algumas coisas, e certamente o Espírito Santo vai traduzir isso a você de uma forma bem particular, bem pessoal, tá? Então, tem um caderno para fazer anotações. Outra coisa, reserve um tempo exclusivo para Deus, tá? Não sei a hora que você vai assistir o vídeo, talvez a hora que você assista o vídeo seja uma hora que você não tenha esse isolamento, esse particular, esse quarto fechado com Deus. Mas estabeleça um tempo diário, pessoal, particular, de intimidade com Deus, para a sua oração. Então você vai ser ministrado na palavra e você vai ter um tempo para orar, em particular com Deus, para fazer isso. Isso é uma outra coisa. Uma outra coisa, tá? Você não está sozinho. Então, ore por você, ore por mim, ore por todos que estão caminhando nessa jornada. Se comprometa, creia, estabeleça esse compromisso com Deus. Basicamente, são essas coisas fundamentais aqui, tá? Nós vamos caminhar, nós vamos fazer esses 40 dias e essas são algumas coisas que você precisa, de fato, para terminar. Então, visualize, tá? Uma outra coisa que você pode fazer, visualize você chegando no topo da montanha. Nós estamos agora no pé da montanha. Eu estou falando para você como nós vamos subir essa montanha. Mas comece a se enxergar lá, no topo da montanha, vislumbrando o horizonte, vislumbrando grandes coisas que Deus vai começar a te mostrar. Eu creio que Deus vai começar a abrir entendimento, olhos espirituais. Aquilo que estava travado vai começar a ser destravado, eu creio nisso. E se você crê, espere grandes coisas de Deus, tá? Creia que Cristo em você, você tem o Espírito Santo, você é selado, você é filho de Deus. Então o filho, ele representa o Pai. E eu te pergunto, que tipo de representatividade você está tendo até hoje, tá? Até hoje. Que tipo de representatividade? Estabelecendo isso, a gente passa aqui um esboço do que vai acontecer. Nós vamos estabelecer, esse é o propósito, uma comunhão maior com Deus, porque a palavra de Deus nos diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma crescente. Estamos desenvolvendo. Então, você tem um nível de relacionamento com Deus hoje e ao final desses 40 dias, certamente você não vai estar no mesmo nível. Você vai estar num nível mais elevado de intimidade e comunhão com Deus. E quando a gente está mais próximo de Deus, a gente começa a ver os detalhes de Deus que de longe a gente não via.
Isso vai acontecer, não tenha dúvida, tá? Então, nós vamos caminhar aqui em 7 pontos vitais, tá? Em uma caminhada, nessa caminhada com Deus, nós vamos trabalhar em 7 pontos de santificação. Nós vamos ter propostas aqui de autoexame, serão feitas perguntas a você, onde você vai se questionar aquilo que Paulo diz para a igreja de Corinto: examine-se o homem, pois a si mesmo. É um autoexame, tá? Um autoexame para encontrarmos em nós aquilo que precisa ser transformado. Deixo aqui um texto bíblico, né, para nós caminharmos. Aqui, Oséias, vamos lá. Deixa eu achar o texto bíblico aqui. Oséias 10, 12. É um dos textos que baseiam essa jornada aqui. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado. Pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Deus vai fazer chover justiça sobre nós. Eu falei do caos que está o mundo. A resposta para o mundo é a igreja. A igreja é a resposta do Senhor ao mundo. Mas que tipo de igreja poderá dar essa resposta ao mundo? Olhe para si mesmo. Eu olho para mim e você olha para você. Não apontando o outro, mas apontando para si, para dentro de si. Qual a diferença que eu tenho feito nesse mundo? Qual a diferença, qual o impacto que eu tenho gerado nesse mundo? Qual a herança que eu vou deixar quando eu não estiver mais aqui? São perguntas fundamentais que precisam ser respondidas. Então, eu quero te convidar a fazer essa caminhada comigo, tá? Hoje é uma preparação, porque para toda longa jornada, nós precisamos fazer um aquecimento e precisa-se também fazer essa pergunta: você está pronto para fazer essa caminhada? Então, responda no comentário, como um sinal do teu compromisso com Deus e com o voto que você está fazendo. Durante esses 40 dias, você vai poder estabelecer jejuns. Nós vamos propor isso. Vamos orar todos os dias. E vai ter um dia que você vai estabelecer um tempo de jejum, de consagração ao Senhor. Porque o jejum também é poderoso nesses processos. O Senhor Jesus mesmo nos deu o exemplo. Antes de iniciar o seu ministério, ele ficou 40 dias, 40 noites jejuando. Para várias situações relatadas na Bíblia, houveram jejuns. Então, entendemos que o jejum é poderoso. E o próprio Jesus disse aos seus discípulos: existem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, precisamos nos revestir das nossas armas espirituais, que são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Creia. Como eu disse, olhe o topo do monte. Comece a imaginar, comece a pedir ao Senhor, me dê visão para o que vai acontecer. Você está comigo? Comenta aí, coloca o teu nome aí. Comenta, coloca o teu nome e diga: eu vou caminhar até o final. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na minha vida. Vamos orar? Senhor Deus, aqui, Senhor, diante da tua presença, diante dos homens, firmamos um pacto com o Senhor. Uma aliança, um propósito de, durante 40 dias, oferecer a nossa consagração ao Senhor. E enquanto nos consagramos ao Senhor, rogamos
Que o Senhor ministre sobre as nossas vidas, nos purificando, nos santificando, nos transformando naquilo que o Senhor quer que sejamos. Existe um propósito muito poderoso em cada um de nós. Somente, Senhor, o retorno à santidade, a vida debaixo da cruz, a sombra do Onipotente, podemos ser quem fomos projetados para ser. Então eu oro, Senhor, não por mim só, mas também por cada um que irá fazer essa jornada comigo. Ó Deus amado, derrama sobre eles, Senhor, força para vencer todos os desafios que certamente surgirão durante essa jornada. Mas iniciamos essa jornada declarando que em Ti, Senhor, somos mais do que vencedores, porque essa é a Tua garantia para nós. Por isso nós Te louvamos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. A partir de amanhã, todos os dias, às 21 horas, vai ter um vídeo lá, com uma mensagem e uma tarefa para executarmos. É um confronto em que o Espírito Santo estará nos confrontando dia após dia. Te vejo no topo do monte, onde a nossa visão será ampliada. Fica na paz, shalom, Deus abençoe tua vida.